Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Eu tenho vários vídeos gravados que, não sei se vocês perceberam, mas no meu canal eu sempre coloco vídeos falando sobre a palavra e intercalo com alguns vídeos falando sobre beleza, decoração, casa, alguma coisa. Mas hoje eu vim falar sobre mais uma palavra que veio tocar no meu coração. Já tem outros vídeos gravados já que já estão ali, que já estavam na frente para colocar, mas eu quero colocar isso por causa que é isso que Deus está falando nas igrejas, é isso que Deus está tocando no meu coração, que eu venho sentido para falar, sentido vontade de falar sobre isso. Então vamos lá? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Pega a Bíblia de vocês primeiro, né? Porque vai sabendo, vocês não estão com a Bíblia aí de vocês. Pega a Bíblia de vocês, abre lá em Mateus 22 comigo. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola das bodas. E eu queria que vocês abrissem lá comigo no Mateus 22. Amém? Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo, tá bom? Ó, eu vou ler do 1 ao 14, beleza? Então vamos lá. De novo entrou Jesus a falar por palavras, dizendo-lhes: O rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, uns para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrado os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrastes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes de núpcias, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem as vestes de núpcias? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-os de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, gente, esse aqui eu vi. No canal do Alasca, do Pinguim, coisa assim. Ele também fala sobre palavras crentes. Então eu vou estar falando essa palavra porque isso realmente tocou no meu coração. Não quer dizer que eu tô copiando dele, tá? Que a palavra de Deus não tem que copiar. A gente tem que falar o que tá no nosso coração de verdade. Quem concorda comigo? Não até quer dizer que eu estou copiando, tô falando o que está escrito no meu coração, porque talvez o público dele não seja o meu público. E não é por isso também que eu não vou deixar também o link do canal dele aqui embaixo, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, porque o canal dele é uma benção, gente. É maravilhoso escutar o que ele fala, ele tem uma calma pra falar, que parece estar entrando dentro da gente a voz dele, escutar o que ele tá falando mesmo. Então, gente, eu vou estar falando sobre essa palavra. Não sei se vocês entenderam. Aqui Jesus sentou-se com seus discípulos e estava falando sobre um rei. Era uma parábola que ele estava falando. Que o rei estava fazendo uma grande festa e pediu para os seus discípulos, para os seus servos, ir atrás das pessoas, convidar as pessoas para essa festa. E esses servos foram uma vez e eles não aceitaram, não quiseram ir, não aceitaram o convite. Foram a segunda vez, eles foram maltratados e alguns foram até mortos. Então o que está querendo dizer aqui? O rei significa Jesus. Essa parábola é totalmente uma profecia. Mostra uma grande profecia nessa parábola, que isso que tocou verdadeiramente no meu coração. Então, o rei que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo está sempre mandando seus discípulos, está sempre chamando a gente todo momento na nossa vida. Desde quando a gente acordamos, desde quando a gente vamos no culto, escutamos um vídeo falando sobre a palavra como esse, ou quando a gente vamos na célula, escutamos a música, todo momento Cristo está chamando a gente, está convidando a gente. Como vocês sabem, o arrebatamento, quando o Cristo vir buscar nós, os vencedores, lá em cima a gente vamos ceiar com ele. Ele vai nos servir a ceia, nós vamos ceiar com Jesus Cristo. Imagina, gente, que glória, que bênção que vai ser. Então ele tá como se estivesse fazendo um chamado pra gente, que nem tá escrito aqui. Ele tá chamando a gente todo momento, só que a gente tá negando ele, estamos matando ele todos os dias na nossa vida. Muitas vezes entramos no culto e saímos na mesma coisa, mas a gente não se toca, porque todo momento ele tá chamando a gente. Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, ao acordar, ele tá acordando a gente para dar mais uma chance, para dar mais um convite pra gente mudar e vencer, pra gente subir com ele, quando ele vir buscar nós também. Então, todo momento ele está nos dando convite, nos chamando para estar com ele.
O que a gente está fazendo? A gente está maltratando, matando ele. Ele, que eu falo, é o Espírito Santo dentro do nosso coração. Desde o momento que a gente foi batizar, a gente recebeu o Espírito Santo. Então, quando a gente... Não sei se vocês são assim, mas quando a gente peca, a gente peca ou está para pecar, a gente sempre sente um alertinho no nosso coração. Opa, isso é errado. Esse é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está sempre nos chamando, sempre nos mostrando. Ou quando a gente está pensando em alguma coisa, a gente pensa numa coisa boa, ou... É que nem eu falei, como a gente pensa em pecar é o Espírito Santo nos mostrando o que está certo ou errado. Então a gente tem que saber muito discernir, saber escutar, saber ver, sentir o toque do Espírito Santo quando ele quer nos tocar, mostrar que está certo e errado, pra gente desviar do caminho mal. Matar Cristo todos os dias, a gente tá matando ele todos os dias no nosso coração. Toda vez que eu peco, ou eu penso que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu penso que Jesus Cristo está do meu lado chorando, magoado. Olha o que ele fez pra gente, a gente magoou ele todos os dias. Pra vocês verem, ó, Jesus Cristo viveu 30 anos, depois ele foi batizado, ele viveu 30 anos sem o Espírito Santo e não pecou. E a gente tem esse tempo todo com o Espírito Santo no nosso coração para quem é batizado e pecamos com o Espírito Santo. E ele não pecava nem com o Espírito Santo. Olha que a gente somos sujos e imundos. A gente mata ele todos os dias, maltratamos ele todos os dias. Além do que ele já foi maltratado aqui na terra, por nós a gente maltratamos ele ainda em espírito. A gente magoamos ele. Mas mesmo assim ele nos ama todos os dias, nos dá o que comer, nos acorda. Então, aqui tá falando, ó, vamos lá no versículo 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade, que era Jerusalém. Aqui tipo uma profecia daquele tempo. Quando Jesus voltou para o Pai, quando ele morreu, Jesus voltou para o Pai, os discípulos foram muito perseguidos. Eles foram muito perseguidos, a cidade foi praticamente quase destruída. Eles foram muito perseguidos. E todos eles foram praticamente assassinados. Só João que não foi assassinado, que ele morreu de velhice na cadeia. Então, é praticamente a profecia do que há de acontecer. Quando aconteceu o arrebatamento, vai ficar na tribulação, vai ter muito ranger de dentes, como está escrito no Apocalipse. A gente vai ser muito perseguido. Que nem lá em Apocalipse 12 fala que a mulher grávida fugia do dragão. A mulher grávida representa nós igreja, que vamos ficar aqui na terra, que não vamos subir no arrebatamento. E o dragão significa o demônio, o diabo, os governantes, aqueles que vai estar acima de nós e vai nos procurar. Então significa que isso vai acontecer. Então significa que Cristo está nos chamando todo dia, ele está praticamente todos os dias nos alertando: filho, venha comigo, filho, faça a minha vontade, filho, faça isso é certo, isso é errado, filho, faça isso, tô te convidando, filho, venha. E a gente tá matando ele todo dia. O que a gente tá fazendo? A gente tá trazendo cada vez mais perto da tribulação pra nossa vida. Quando Jesus voltar, a gente vai ficar, porque a gente matou ele todos os dias. Como que ele vai querer levar alguém que maltratou, não fez os mandamentos dele todos os dias? Então, isso é praticamente uma profecia de tudo, gente. Isso é muito lindo, muito, muito gostoso de ler isso, cara. Agora, vamos ler no versículo 8. Deixa eu explicar essa parte também pra vocês. 8. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as cruzilhadas dos caminhos e convidai para as boldas a quantos entrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. A saída do banquete ficou repleta de convidados. Aqui estava falando da profecia de Paulo, porque ele estava citando todos os discípulos lá, que Paulo ia se levantar e ia pregar para todos os gentios. Isso significa nós também. Nós que somos a igreja, pastores, líderes, a gente, muitas vezes em células mesmo, a gente só sentamos e pregamos para as pessoas que são batizadas. Mas a gente tem que sair e pregar para as pessoas ímpias, para as pessoas que não conhecem a Cristo. Eu achei muito lindo um vídeo da Priscila Alcântara, do Vlog de Tudo, vou deixar até aqui embaixo também, que ela pegou os amigos dela, que ela chamou uns loucos aí, como ela chamou, e foi para postos de saúde, pessoas estavam sentindo dor e foram olhar para aquelas pessoas. Você vê o vídeo, as pessoas sentindo menos dor, se sentindo curadas, sabe, com aquilo, com o poder do Espírito Santo. Nossa, aquilo encheu meu coração, deu muita vontade de fazer aquilo também. Então tá mostrando que a gente tem que parar de ficar sentado e pregar só pra pessoas que já sabem, que estão cheios já, de saco cheio dessas palavras, sabe? E temos que sair para pregar para as pessoas que não conhecem Cristo, buscar mais pessoas, não ficar só naquele arroz com feijão. Eu acredito, que nem eu estava falando na célula daqui de casa, que tem muitas pessoas na igreja que são sentadas que são totalmente gentios. Pode ser até batizar, mas são gentios, que as pessoas que só se batizaram para batizar, vai na igreja,
por ir, só porque acha que é certo ir na igreja, mas não se levanta a bunda do coisa pra fazer, exercer algum ministério, pra liderar, pra dançar, pra louvar. Não fazem nada disso. Só vão lá para escutar a palavra, estão cheios da palavra, muitas vezes nem entendem a palavra, só estão lá por ir porque acham que vão ser melhores só por ir no culto, entendeu? Então tem muitas pessoas gentias dentro da igreja também, eu acredito. Então a gente também tem que abrir os olhos dessas pessoas que a gente vê que só vão no culto por ir, vai uma vez por mês e não vai mais. A gente sempre tem que abrir os olhos dessas pessoas, a gente tem que sair do nosso comodismo, de ficar só sentado no banco e pregar para as pessoas de fora também. A gente também tem que ir para fora da igreja, não ficar só dentro da igreja. Amém? Vamos ler agora o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste de núpcias. 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste de núpcias? E ele emudeceu. Essa veste de núpcias significa a fé em Cristo. Então, naquele tempo, o rei, ele não convidou só os parentes, só que ele conhecia, ele convidou a cidade inteira, dos mais pobres aos mais ricos, ele convidou. Então, ele deu, o que ele fez? Ele era muito rico, ele deu as vestes para todas as pessoas irem bem e bem arrumadas. Todas as roupas. Ele chegou lá e viu que esse homem não estava com as vestes. E significa Cristo. A gente está cheio de escutar a palavra no culto, cheio de escutar palavras nas células, mas a gente não está revestindo a nossa fé. Que nem a obra sem fé é morta, a fé sem obra é morta. As duas têm que andar juntas. Então não vai adiantar nada eu estar aqui falando para vocês, ou eu ministrar na célula, ou um pastor pregar na igreja, ou a gente falar para nossa família, para os amigos, se a gente não tiver fé naquilo que estiver falando, se a gente não acreditar que um dia vai ter arrebatamento, que Jesus existe, que Deus existe, isso não vai acrescentar nada na nossa vida. Então, o que significando aqui, ó, ele nos deu a veste. Desde quando a gente foi batizado, a gente tem o Espírito Santo no nosso coração, temos o Espírito Santo em nós. Então a gente tem que ter fé nisso, exercer essa fé que temos no nosso coração em obras e fazer isso crescer. Então aqui tá falando, ó, como que ele não foi com as vestes? O cara deu as vestes pra ele. Como que ele não foi com a veste? É Cristo conosco. Nossa, ele batizou, aceitou meu nome, ele faz as obras por mim. Como assim ele não tem fé? Então, Cristo não vai levar ninguém que não tem fé. Não vai levar essas pessoas. Quando ele chegar em você e você falar assim, ai, pai, o tanto de coisa que eu fiz pra você. Ele fala assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque ele não viu a fé em você, só viu o que você fez diante dos homens, ou fez por fazer por obrigação, porque você sabia que se você fizesse aquilo, você seria salvo, ou você fizesse aquilo, ia engrandecer seu nome na terra. Entendeu? A gente tem que ter fé nas coisas, não fazer por fazer com o nosso coração, com Cristo está pedindo para nós, de verdade. Agora vamos ler o versículo 13 e 14. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os os pés e as mãos, lançai para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui é o que vai acontecer conosco. Se a gente não fazer, se a gente não for arrebatado, a gente vai ficar aqui nesse mundo por 1000 anos, onde o demônio vai ser solto, onde vai ter muita tribulação, onde a gente vai ranger de dente, vai tentar se matar, a gente não vai achar a morte, a gente vai ser obrigado praticamente a negar Cristo. Se a gente não negar, a gente vai ser torturado até a morte, ser torturado, vamos ser totalmente torturados. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, a gente tem que sentir a dores também das pessoas que estão ao nosso lado. Talvez você tá aí e não tem, a sua família não é convertida, seu pai também não é convertido. Eu sinto muita dor pela minha mãe e pelo meu pai, pra eles não serem convertidos. Então a gente tem que parar de só falar na igreja, levar para as pessoas para fora. E também a gente tem que se observar, a gente ter fé, a gente tem fé mesmo naquilo que tá fazendo. E parar de negar Cristo, parar de negar o convite dele que ele tá fazendo para nós todos os dias. Que nem o 14, ó, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem muita gente na igreja que está lá que nem sabem por que estão lá. Eles estão fazendo as obras que nem sabem por que estão fazendo. Estão fazendo só para se vangloriar. Então, poucas pessoas vão ser escolhidas. Que nem o meu pastor fala. O reino vai ser uma surpresa. Porque pessoas que a gente vai achar que vai acabar não indo. E pessoas que a gente achava que não vai, aquele mais mirradinho que ficava ali no cantinho orando sozinho, é o que vai. Então a gente tem que aprender, a gente tem que ver o que está errado no nosso coração, fazer o que é certo para Deus, não o que a gente acha que é certo para nós. Amém? Então, gente, a palavra foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado da palavra. Espero ter tocado muito no coração de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. O link da Priscila Alcântara vai estar aqui embaixo. O link do Alasca também vai estar aqui embaixo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreva no meu canal, aquela partezinha vermelha. É muito bom. Curte se você gostou desse vídeo. É naquela música pra cima, só você curtir. Divulga pra quem você acha que vai tocar no coração da pessoa. Quem você acha que tem que ver esse vídeo. E muito obrigada por ter assistido. Um big beijo e tchau!